Bem-vindo ao tutorial TypeScript CRUD, guia para construir um front-end CRUD com TypeScript e React, com criação, leitura, edição e remoção de registros. Cada passo deste tutorial está em nossa wiki no GitHub. Para segui-lo, você deverá ter conhecimento prévio de TypeScript com generics e React com hooks, functional components e context API. A proposta deste tutorial é utilizar o menor número de bibliotecas, e sua estrutura de componentes visa facilitar a adição de novos modelos de dados, fazendo uso intenso do conceito de generics dentro do TypeScript. No tutorial teremos dois modelos de dados, articles e author, sendo que cada article poderá estar relacionado a um author, seguindo a mesma estrutura da API que iremos consumir. Este diagrama representa os componentes que construiremos, onde a grande maioria é comum às duas interfaces CRUD que veremos, e apenas 3 componentes são específicos para articles e authors. App será o componente principal. PageStore utilizará Context API para guardar qual a página ativa da aplicação, que poderá ser alterada através de botões dentro do componente header. O fetching de dados será realizado através do hook useFetch, sendo este chamado pelo componente recordIndex, onde os dados serão repassados via props para list e listItem. Dentro de Mutations teremos New e Edit, para criação e edição de registros. Ambos utilizarão o mesmo form, que por fim conterá form fields específicos para cada modelo de dados. O estado do form e o handle submit serão gerenciados pelo hook useForm. Dentro de recordIndex teremos o estado ActiveRecords, que guardará qual listItem foi clicado. O submit do form acionará o hook useMutation, podendo criar ou alterar registros, sendo que useFetch deverá ser acionado após cada useMutation através de um callback, garantindo assim a atualização da interface. O hook useFetch retornará erro em caso de erro da API, e também o status do fetching, valendo programação similar para o hook useMutation. Com a estrutura finalizada para o CRUD de articles, criaremos os 3 componentes necessários para authors, verificando assim que a estrutura genérica criada será facilmente consumida por quaisquer outros modelos de dados. Vamos ao trabalho. Setup. Utilizaremos o comando npx create React App para criar uma nova aplicação React, onde, no parâmetro template, especificaremos TypeScript. Após a conclusão, abriremos o app criado no VS Code. E, em seu terminal, utilizaremos yarn start para ver que o app está funcional. Abriremos uma nova tab no terminal e removeremos alguns arquivos desnecessários. E criaremos diretórios para components, contexts, hooks e interfaces, além de pages. Adicionaremos o Axios para acessar uma API externa e o Class Validator. Também iremos limpar um pouco o index.html dentro do diretório public. Removeremos os comentários e na configuração do viewport, adicionaremos Maximum Scale 1 para evitar zoom na interface mobile. Customizaremos a description, removeremos links desnecessários e customizaremos o title. Também faremos uma limpeza no app.tsx. Removeremos os imports e deixaremos um header bem simples, apenas com um title e um subtitle.
No terminal, iremos reiniciar o serviço para então verificar que o app continua funcional. A cada etapa daremos um commit no Git. Pronto. Como o foco deste tutorial não será a parte de CSS, apenas copiaremos este código pronto no arquivo index.css e faremos um novo commit. Estrutura. Dentro do diretório contexts, criaremos page.tsx, onde importaremos createContext, useContext e useState do React. Exportaremos o enumeratorPage, uma forma mais robusta do que strings para armazenar qual página ativa do app, onde definiremos articles e authors. A interface ContextType aceitará page do tipo page, enum que acabamos de definir. E setPage, uma função com parâmetro page e retorno vazio. Agora criaremos o context, chamando createContext com interface ContextType e valores padrão para sua inicialização. PageArticles para page e uma função temporária para setPage, onde apenas daremos um warn via console. E exportaremos usePage chamando useContext com o nosso context. Por fim, criaremos o Functional Component PageStore, de onde extrairemos children de suas props, e também page e setPage do useState, com valor inicial PageArticles. O componente retornará um context provider com value page e setPage, além de incluir o children, para renderizar os componentes envoltos pelo PageStore. Agora no index.tsx importaremos a PageStore recém-criada e envolveremos o componente app com PageStore. O app.tsx será responsável pela estrutura da aplicação, incluindo header e páginas. Importaremos o componente header, além da page e usePage que disponibilizamos através da Context API. Iremos comentar o header e dentro do componente extrairemos page do usePage. O método renderSwitch retornará a página atual. Para isso utilizaremos switchPage, inicialmente retornando um simples div para articles e outro div para authors, e um default vazio. Chamaremos o método renderSwitch logo abaixo do header. Ao atualizarmos a página, veremos o retorno correto. Agora criaremos o componente header. Nele também importaremos o usePage e page do context. Exportaremos o functional component header e dentro extrairemos page e setPage de usePage. Para retorno, iremos recortar e colar o header já criado no app. Que agora será efetivamente importado e incluído no app. De volta ao header, abaixo do H1 teremos um div className Navigation, seguindo de um div className Internal, que abrigará os botões de pages, o primeiro para articles, o segundo para authors. Adicionaremos um div className External, com o terceiro botão com o link deste tutorial no GitHub, com target blank, no referrer, className button e GitHub no conteúdo. Para reduzirmos repetição de código, criaremos o método pageButton, que receberá um page e retornará um button className active com o nome da página. E o evento onClick chamará setPage com pageName.
Agora iremos condicionar o class name, ficando active quando pageName e pageAtual forem iguais. Por fim, substituiremos o button de articles pelo método pageButton, fazendo o mesmo para authors. Abrindo a aplicação, veremos o layout básico com navegação em funcionamento. Fecharemos os arquivos abertos e daremos commit nas mudanças. Interfaces. Para usufruirmos de todo o potencial do TypeScript, definiremos algumas interfaces. Criaremos o arquivo Record Entities, onde record será a base de nossos records, seguindo a mesma estrutura da API. Teremos em comum um ID, um number, de forma opcional. Article irá estender records. E, além de ID, terá title e text como strings. Author será do tipo author, ou null. Da mesma forma, author irá estender record com ID number, adicionando a propriedade name string e articles, um array do tipo article. Finalizadas as interfaces, iremos fazer nosso commit. Fetching. Criaremos um .env especificando a URL da API fonte de dados, que também poderá ser clonada localmente. Acessando o tutorial TypeScript CRUD API. O hook useFetch será responsável por trazer os records da API. Importaremos Axios para os requests. UseState e UseEffect do React. E também a interface Records. UseFetch será genérico, recebendo T como record, ou seja, article ou author. Além dos parâmetros path e options. Com o UseState, controlaremos o estado de records, que será um array do tipo T. Em URL, teremos o host de nossa API, concatenado com o path. Dentro do UseEffect, teremos o método callFetchFunction. Que será assíncrono e fará uma requisição GET em URL com options. Seguido de setRecords para armazenar o resultado. Chamaremos a função, especificando URL e options como dependências. Por fim, retornaremos os records. Seguindo a estrutura, iremos inserir o componente Articles Index. Faremos sua importação e o colocaremos dentro do switch de troca de páginas. Então criaremos o diretório article e o arquivo para articles index. Importaremos article de record entities, assim como o record index e articles list item, que criaremos logo mais. Exportaremos um functional component, onde especificaremos
API Options com Relations Author. E como retorno teremos um Record Index. Com as props ListItem, API Path e API Options, criaremos Page Props para definir as interfaces de pages. Para Record Index, a interface citará os props ListItem como um React Functional Component, API Path como String e API Options como Object. Agora criaremos o diretório Record e arquivo index.tsx. Importaremos Record das interfaces. Record Index Props também das interfaces. O hook useFetch e o componente Record List. O Functional Component será genérico, sendo T uma extensão de Records, ou seja, Article ou Author. E já faremos a extração das props ListItem, API Path e API Options, lembrando de adicionar a interface. Os records virão do hook useFetch, onde passaremos API Path e API Options. Dentro do retorno teremos um div ClassNamePage, um div ClassNameContent e o Record List com ListItems e Records. Vamos fechar os arquivos abertos e reabriremos Pages Props, onde exportaremos a interface Record List Props, que aceitará o componente ListItem e Records, e um array de records. Criaremos então o arquivo list.tsx, onde importaremos a interface Records e a interface Record List Props, além de usePage do context. Também genérico, o Record List servirá para qualquer tipo de record. E nele teremos as props ListItem e Records. Lembrando sempre de adicionar a interface dos props. Dentro extrairemos Page de usePage, que será utilizado como título da lista. E retornaremos um div ClassNameList com um h2page. Criaremos uma lista, onde com map faremos um loop em todos os records. Cada LI precisará de um key único. E dentro faremos uso do componente ListItem, passando records. Agora, dentro do arquivo PagesProps, especificaremos a interface ListItemProps, que terá somente record do tipo T, ou seja, poderá ser Article ou Author. Criaremos o arquivo ListItem.tsx. Importaremos a interface Article e a interface ListItemProps. Que serão unificadas em iProps. E então utilizadas no Functional Component, que será bem simples. Extrairemos records e dentro retornaremos duas divs. Um para o title do article e outro para o author name, onde retornaremos desconhecido caso o author não tenha valor. No navegador, tentaremos visualizar a lista de articles.
E com o inspect, nos certificaremos que a programação está chamando a API. Parece que o host está undefined, pois, como alteramos o .env, precisaremos reiniciar o serviço. Selecionaremos a aba correta do terminal, pressionaremos Ctrl C e com o yarn static reinicializaremos o serviço. Ótimo, a lista de articles está sendo exibida. Em caso de problema, o correto caminho da API deverá ser verificado com o inspector. Etapa finalizada, fecharemos os arquivos abertos e daremos novo commit. Forms. Criaremos o hook useForm, que servirá para gerenciar o estado dos campos do form. Importaremos o useState do React e definiremos uma interface para ChangeElements, com todos os tipos de element HTML que serão aceitos pelo handle change, input, select e textArea. Exportaremos o hook, que será genérico, e aceitará o parâmetro initialState. Com o useState, controlaremos o estado do form, sendo o initialState o valor inicial. O método handleChange receberá o event do tipo ReactChangeEvent, iChangeElement. E não terá qualquer retorno. Dentro extrairemos tag name, name e value do event target. Caso o tag name seja select e o value vazio, o deixaremos como null. E com setFormState atualizaremos o estado com target name e value. Por fim, retornaremos FormState, setFormState e handleChange. Agora importaremos Article Forms Fields em Article Index. Definiremos os valores de um empty record com title e text vazios. E no componente record index, passaremos ambos como props. Form Fields e Empty Record também serão inseridos na interface Record Index Props. Abriremos o Record Index, onde importaremos o componente Record Mutations. E extrairemos Form Fields e Empty Record das props. Record Mutations ficará logo depois de Record List, onde iremos repassar Form Fields. E Active Record, com o valor inicial de Empty Record. No arquivo PagesProps, definiremos Record Mutation Props, com Form Fields como componente, e Active Record como T. E agora criaremos o componente Record Mutations. Importaremos a interface Record e a interface Record Mutation Props. Assim como o componente Record New. Exportaremos o Functional Component, que receberá Form Fields e Active Records, lembrando de adicionar sua interface.
No retorno, teremos uma div ClassNameMutations e o componente RecordNew, onde serão repassados Form Fields e Active Records. Adentrando nos componentes, definiremos a interface para RecordNewProps, também com Form Fields e Active Records. Criaremos então o RecordNew, onde importaremos a interface Records e a interface RecordNewProps. Além do componente RecordForm. No Functional Component RecordNew, extrairemos Form Fields e Active Record das props, seguindo a interface RecordNewProps. Retornaremos um div ClassNameNew com h2new, seguido de RecordForm, com Form Fields e Active Records. Vamos fechar os arquivos abertos e reabriremos PagesProps, onde especificaremos RecordFormProps, também com Form Fields e Active Records. Criaremos então form.tsx, em que precisaremos importar a interface Records e a interface RecordFormProps, além do hook useForm para controlar o estado do formulário. O Functional Component Form será genérico, recebendo as props Form Fields e Active Records, devidamente validadas por sua interface. Aqui corrigiremos um pequeno erro. Pronto. E de useForm extrairemos FormState e HandleChange, passando o parâmetro Active Records. Como retorno, teremos um div seguido de um form, seguido de Form Fields, onde passaremos FormStates e HandleChange, além do submit. Finalmente criaremos Article Form Fields. Em PageProps precisaremos importar iChangeElement do hook useForm. Assim definiremos a interface FormFieldsProps, com suas props FormState e HandleChange, um método que aceitará parâmetro event. E terá retorno vazio. Criaremos o arquivo FormFields dentro de Article. Importaremos o hook useFetch, a interface FormFieldsProps e também Article e Author, vindos de Record Entities. Em eProps teremos a interface genérica com seu tipo T, Article, especificado. Iremos exportar o Functional Component Article Form Fields. E extrairemos FormState e HandleChange. Dentro utilizaremos useFetch para obter a lista de authors, com seu path na API. O retorno será um div subdividido em outros 3 divs. Teremos o label para title, o input text com name title, e vamos deixar com múltiplas linhas, com value do form state title e onChange HandleChange. Para termos um preview em tempo real, vamos nos certificar que o serviço está inicializado. Está OK.
Agora o label para text, seguido de seu input, com value form state text, e onChange, handle change. Neste caso, será melhor deixarmos como text area, com 5 linhas de altura. Agora o label para author. Um select com name author, value form state author ID, quando o author estiver definido, e onChange, handle change. O primeiro option terá valor vazio, e os demais serão gerados a partir de um loop com todos os authors, com value author ID e contendo author name, não esquecendo do key único para cada item. No app veremos o form construído, com todos os campos funcionais, mas ainda sem ação efetiva no submit. Fecharemos os arquivos abertos e daremos um novo commit. O Active Record irá armazenar qual record foi selecionado na lista. Abriremos o arquivo Record Index, onde iremos importar useState do React. E extrairemos Active Records e setActive Records do useState. Que terá empty record como valor inicial, que serão repassados no record list. Precisaremos também do empty records. Agora sim, active records. E set active records. Já no record mutations, active record passará active record e não mais empty records. Abriremos page props e no record list props adicionaremos empty record, active record e set active record. Agora abriremos record list, onde extrairemos estas mesmas props, empty record, active record e set active records. Criaremos um button class name btnew new, onde seu onClick chamará setActiveRecord com empty records. Agora em cada list item, class name será active quando o record for igual ao active records. E no onClick, setActiveRecord passará a records. No navegador, conseguiremos selecionar itens na lista. Fecharemos os arquivos abertos e reabriremos mutations, onde importaremos recordEdit e aproveitaremos o estado de ActiveRecord para renderizar recordEdit e recordNew. Ambos repassando as mesmas props. Agora em Pages Props, a interface recordEdit Props especificará as props para recordEdit. Form Fields, como um Functional Component, e Active Record com T, para então criarmos o componente recordEdit. Nele importaremos a interface Records, recordEdit Props, e o componente Record Form. O Functional Component recordEdit será genérico e receberá as props Form Fields e Active Records.
devidamente validadas pela interface. O retorno será um div classNameEdit com h2edit, além do record form, onde repassaremos as props formFields e ActiveRecords. Na aplicação, o form será preenchido na primeira vez que clicarmos em um item, mas será necessária uma programação adicional para a correta atualização. Abriremos o componente recordForm, onde precisaremos importar o useEffect do React. Extrairemos setFormState do useForm, que será utilizado dentro do useEffect para preencher o estado do form com ActiveRecords. Sempre que o ActiveRecord for alterado. Na aplicação será possível ver o form de edição preenchido ao clicarmos nos itens da lista. Fecharemos os arquivos abertos e daremos um novo commit. Mutations. O hook useMutation será responsável pela criação, edição e remoção de records da API. Nele utilizaremos Axios para requests. Importaremos também a interface record. E definiremos a interface action, que servirá de assinatura para os métodos CRUD relacionados à API, retornando sempre uma promise, que por fim retornará void. useMutation será genérica, recebendo T como article ou author, além do parâmetro path. Em URL teremos o host de nossa API, que foi definido como variável de ambiente, concatenando com o path. O método create será assíncrono. Receberá o parâmetro records e fará uma requisição post em URL com records. Update será praticamente igual a create, recebendo o record T, que será atualizado, mas fazendo o request com put e concatenando o ID do record após a URL, além de records. Seguiremos o mesmo padrão para remove, desta vez utilizando o método delete, seguido da URL com record ID. Por fim, retornaremos create, update e remove. Abriremos o record index e dentro do record mutations passaremos a API path, que também precisará ser adicionado ao record mutation props. No componente record mutations faremos a extração destas props. Importaremos o hook useMutation para então extrairmos create, update e remove do useMutation, passando a API path como parâmetro. Vamos organizar as props de recordEdit, onde iremos passar o método update e o método remove. Já no componente recordNew, iremos passar o método create. Em pagesProps, importaremos action do hook useMutation. E adicionaremos a action create para recordNew props, update e remove para recordEdit props, e submit action para recordForm props. Vamos fechar os arquivos abertos e em recordNew extrairemos create das props, que será repassado como componente recordForm como submit action. Agora em recordEdit extrairemos update e remove de props
e criaremos o button ClassNameBtRemove com remove, onde onClick chamará o método remove passando o parâmetro ActiveRecord. No componente RecordForm, iremos passar a prop submitAction com o método update. Abriremos RecordForm, onde extrairemos submitAction de props e handleSubmit de useForm, repassando submitAction como segundo parâmetro. O evento onSubmit do form chamará handleSubmit. Abriremos agora o useForm e importaremos action de useMutation. Adicionando o parâmetro handleAction como action. Dentro do hook criaremos o método handleSubmit, que receberá um form event. Com retorno vazio. Prevent Default evitará que o form faça requests, já que handleAction fará a mutation desejada com form states. Por fim, retornaremos handleSubmit, que já está sendo chamado no form. No navegador, conseguiremos criar novos records, preenchendo de forma correta os campos title e text, e selecionando autor. Com o inspect, veremos que os requests estão sendo realizados. E, ao atualizar, veremos o novo record listado, que também poderá ser editado ou removido. Fecharemos os arquivos abertos e daremos novo commit. Com o fetch callback, faremos um novo fetch a cada mutation para atualizar nossa interface. Abrindo o hook useFetch, extrairemos version e setVersion de useState, com o timestamp atual como valor inicial. Version será uma dependência do useEffect, que será acionado cada vez que version for alterado, garantindo o novo fetch e atualização da interface após as mutations. Por fim, adicionaremos setVersion ao retorno. Agora, no hook useMutation, adicionaremos o parâmetro callback, do tipo function e que será chamado em todas as mutations. Evitaremos repetição de código criando um wrap que receberá uma action. A action será executada com o parâmetro record. E, em caso de sucesso da promise, chamará o callback. As mutations serão então envelopados pelo wrap. Primeiro create, depois update e remove. Fecharemos os arquivos abertos e, abrindo o componente recordIndex, extrairemos setVersion de useFetch. Também criaremos o método callback, que chamará setVersion com um novo timestamp. E setActiveRecord com emptyRecord. O callback será repassado para recordMutations. E adicionado às suas props dentro de pagesProps. Abriremos então o componente recordMutations, extrairemos o callback de props, que será adicionado como segundo parâmetro de useMutation. Acessando a aplicação, veremos que a interface irá atualizar-se após inserção, atualização ou remoção de registros. Fecharemos os arquivos abertos e daremos um novo commit.
Fetch status. Abriremos o hook useFetch, onde importaremos a interface de AxiosError. E utilizaremos useState para gerenciar o estado de loading, que será um boolean false. Faremos o mesmo para error e setError, que será um AxiosError. Agora, dentro de useEffect, setaremos loading true no começo do processo e colocaremos o request dentro de um try. Chamaremos setError com o error no catch. Por fim, setaremos loading false. E adicionaremos loading e error no return. Abriremos então o record index, onde iremos extrair loading e error de useFetch, para então repassá-los via props para a record list. Atualizaremos record list props com estes novos atributos, sendo loading o boolean e error um AxiosError, o qual precisará ser importado do Axios. Abriremos record list, onde iremos importar os componentes status e record error que criaremos logo mais. Iremos extrair loading e error de props, para então retornar record error em caso de error, repassando error. E status loading em caso de loading true. Fecharemos os arquivos abertos e criaremos status. Primeiramente, criaremos iProps, que aceitará um único text string, para então exportarmos um functional component extrairemos text e retornaremos um div classNameStatus, seguido de um span classNameStatusText contendo text. Agora, dentro do diretório source components, criaremos o arquivo recordError.tsx, que será responsável pela renderização de retornos de erros da API. Importaremos AxiosError e ValidationError e criaremos a interface das props que o componente irá receber. RecordError será um functional component. Extrairemos error de props e definiremos validation errors a partir de error response data validation, fazendo seu cast para um array de validation error. Retornaremos um div classNameError contendo a mensagem de erro. URL informada pela API e detalhes adicionais, caso os mesmos existirem dentro de Error Response Data Message, com details em bold seguido da mensagem. Em caso de erros de validação durante alguma mutation, faremos um loop e mostraremos uma lista com todos os erros. Aqui precisaremos seguir a estrutura do JSON retornado pela API, onde teremos uma lista externa, seguida de um novo loop de cada constraint. Observando que os validation errors serão somente utilizados ao realizarmos mutations.
e essa estrutura de loops poderá ser validada através do retorno da API. Para finalizar, retornaremos as LIs contendo as mensagens. No hook useFetch, iremos forçar um erro, alterando o caminho da API, e veremos o alerta em vermelho no navegador. Agora iremos corrigir o erro, fecharemos os arquivos abertos e daremos novo commit. Mutation Status. Abriremos o hook useMutation, onde importaremos useState do React e AxiosError do Axios. Dentro do hook, extrairemos Processing e setProcessing de useStates, com valor padrão false. Faremos o mesmo para Success e setSuccess. E para Error e setError. Agora, no wrap, setaremos Processing True, Success Undefined e Error Undefined logo no início. Em caso de sucesso da promise, Success True. Vamos então incluir um catch para, em caso de erro, setarmos Success False e Error como AxiosError. Finalmente, setaremos Processing False. Para então retornar Processing, Success, Error e setError. Abriremos Record Mutations, onde importaremos useEffect do React, assim como os componentes status e recordError. Extrairemos Processing, Success, Error e setError de useMutation. E, com useEffect, setaremos Error como Undefined em caso de Active Record com ID, pois o ID indica que um Active Record válido foi carregado com sucesso. Adicionando Active Record e setError como dependências. Retornaremos recordError em caso de error. E repassaremos Success para os componentes recordEdit e recordNew. Por fim, em caso de Processing, retornaremos o componente Status com Text Processing. Em PageProps, adicionaremos Success em recordNewProps, recordEditProps e recordFormProps. Agora, em recordNew, Success precisará ser extraído e repassado para recordForm. O mesmo valendo para recordEdit. Extrairemos Success e o repassaremos em recordForm. No recordForm também iremos extrair Success de props, para então alterarmos a condicional do setFormState. Agora, ao tentarmos inserir registros vazios, a interface retornará o erro da API, sendo que, com todos os dados corretos,
a mensagem de erro irá desaparecer. Fecharemos os arquivos abertos e, com mais uma etapa finalizada, daremos novo commit. Veremos que, com toda a estrutura já criada, será muito fácil a inserção de novos modelos de dados. O index de authors será muito parecido com o de articles. Importaremos a interface author, o componente genérico record index e os componentes específicos para author. Author list item e author form fields. Exportaremos o functional component author index. Onde a API options será um objeto vazio. E empty record terá o atributo name também vazio. Retornaremos o componente record index, com os props list item como author list item, API path como authors, API options, empty record e form fields como author form fields. API path precisa ser uma string. Criaremos agora o author list item. Nele importaremos a interface author e a interface list item props. E props irá unificar list item props e author. Exportaremos o functional component author list item, passando o iProps e extraindo records. O retorno será um simples div class name title com record name. Criaremos então author form fields, onde importaremos a interface author e a interface form fields props, que serão unidas por iProps, que será utilizada ao exportarmos o functional component article form fields. Extrairemos form state e handle change de props e, dentro de divs, retornaremos label name e o input text para o name do autor, onde o value será form state name e onChange chamará handle change. Agora abriremos app.tsx. Importaremos o componente author index, que será colocado no render switch. Pronto! Acessando o navegador, veremos a lista e form para authors. Faremos um teste de update, que deverá funcionar perfeitamente. Com isso, toda a programação estará concluída. E faremos um novo commit. É boa prática inserirmos um README com a descrição da aplicação. Aqui apenas copiaremos o conteúdo do tutorial e daremos um novo commit. Deploy. No arquivo .env.production, setaremos o caminho da API. Lembrando que já temos uma versão demo em TypeScript CRUD API em Heroku. Adicionaremos via Yarn o pacote GitHub Pages. No package.json, precisamos indicar a homepage de nosso app.
e adicionaremos dois scripts, um de pré-deploy com o yarn run build e outro de deploy, que irá chamar o GitHub Pages. Faremos um commit e para deploy com GitHub Pages precisaremos vincular nosso app a um repo no GitHub. Dar um push por fim, chamaremos yarn deploy. E acessando o navegador, veremos o TypeScript CRUD online e funcional. Removeremos alguns testes criados e iremos inserir um novo article, com título e texto devidamente preenchidos e autor selecionado. Submit e pronto. Também poderemos editá-lo e assim verificar que todas as operações CRUD estão funcionando. Próximos passos. Clicando no link para o repositório do GitHub, poderemos encontrar a descrição completa deste projeto, juntamente com o passo a passo que acabamos de fazer, além do link para o tutorial de como construir a API que estamos consumindo, utilizando TypeScript e TypeORM. Esperamos que o tutorial seja útil. Obrigado!